Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Motivo de muita alegria, né? Uma vez mais, poder estarmos, né, reunidos na manhã desse dia para aprendermos, né, mais sobre a palavra do Senhor, né? Nós vamos estar aqui lecionando a lição de número 3, né, onde vai estar relatando, né, sobre a verdadeira adoração. Nós foi lecionado, né, a primeira lição, né, trazendo para nós, né, a menção sobre a encarnação do Verbo. Segunda lição, né, a respeito, né, do novo nascimento, e a terceira agora sobre a verdadeira adoração, né? Foi muito bem explicado, né, os professores que lecionaram a primeira lição introdutória, né, pelo pastor Denilson, a segunda do evangelista Marcelo também, né, uma lição que posso dizer que fomos edificados, né, no relevo espiritual. E eu creio que nessa manhã também não será diferente. Amém. Eu sempre falo que é o mesmo Espírito, né, que ali ministrou, né, aos nossos corações, é o mesmo Espírito que está aqui nessa manhã. O Espírito Santo, obrigado a Deus. O Espírito Santo, eu sempre falo, né, ele nos ensina e nos faz lembrar, né, daquilo que nós estudamos. Vamos iniciar a aula. É importante, né, que a palavra, né, onde, né, o tema da nossa aula fala sobre a verdadeira adoração. Isso me chamou um pouco a atenção, né? Se fala a verdadeira adoração, então possivelmente tem uma falsa adoração, né? E nós sabemos que, né, essa verdadeira adoração, ela procede do Espírito, né? Ela procede da alma. Nós temos aqui também um texto bíblico, né, ali em Marcos capítulo 7, versículos 6 e 7, né, onde Cristo vai estar juntamente com os fariseus, né, e alguns escribas. A palavra diz ali que, né, eles honravam com os lábios, né, mas o coração estava longe. E uma adoração em vão também. Então, para que nós possamos, né, compreender, né, sobre a verdadeira adoração. Ponto que eu quero pontuar também sobre a verdadeira adoração, ela é uma adoração sincera. Quando nós falamos de sinceridade, falamos de uma verdadeira, né, é algo genuíno. Segundo ponto também, a adoração ela deve ser teocêntrica, né? Ou seja, Deus ele tem que ser o centro da nossa adoração. Terceiro ponto, a adoração nossa também deve ser cristocêntrica também, onde Cristo ele tem que ser o centro dessa adoração. E o quarto ponto, né, eu quero deixar aqui também sobre ela tem que ser ultra circunstancial, né? Uma palavra um pouquinho diferente, mas eu anotei aqui que eu achei interessante, né? Que fala independente da situação, do momento, da posição geográfica que nós nos encontramos, nós devemos adorar a Deus, né? Adorar a Ele por tudo que Ele tem feito, né, por cada um de nós. E essa verdadeira adoração, que me chama a atenção também, que ela é uma adoração contínua, né? Ela não é momentânea. O adorador, ele sente a todo momento, né, o desejo, né, no coração de adorar a Deus constantemente, né? Uma adoração permanente também, ela permanece, né? Porque quando nós olhamos, né, para a verdadeira adoração, ele tem um desejo no coração, né? Ele está na sua casa, lavando uma louça, no trabalho, né? Mas ele tem um desejo de adorar a Deus, né? Isso é algo que nós, né, conseguimos aqui identificar sobre essa verdadeira adoração. O nosso textual
nos diz: Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade, né? Aqui Jesus ele está transmitindo essas palavras para a mulher samaritana, aonde estamos aqui, né, no capítulo 4 do Evangelho de João, né, o capítulo onde nós estaremos abordando, né, na manhã desse dia. Então, quando ele fala Deus é Espírito, né, nós aprendemos aqui, nós sabemos, né, que está muito claro que Deus não é um ser físico, né, está falando de algo espiritual. E Deus não está limitado, né, ou seja, a um lugar, a um espaço ou uma posição geográfica, né? Nós temos ali vários atributos da deidade, mas vamos aplicar aqui a onipresença. Ele está em todos os lugares, né? Por isso que Cristo falou: Deus é Espírito, né? Não está limitado a lugar, né? A um espaço, uma posição. Ele está presente em todos os lugares, né? Nós olhamos também aqui, ele fala: importa, né, que os que o adoram, né? Não está aqui que todos, né? Então nós sabemos que nem todos, né? Ele fala: e os que o adorem em espírito e em verdade, né? Quando ele fala aqui de espírito, eu consigo identificar, né, sobre, né, podemos dizer a tricotomia, né, de corpo, alma e espírito. Mas quando ele fala que espírito, ele se refere ao homem interior, irmãos, né? É algo do nosso profundo, né, do nosso íntimo. Por isso que fala, nós temos o espírito humano, mas quando ele fala Deus é Espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então nós conseguimos aqui identificar, né, essa verdadeira adoração, né? Ela precisa ser uma adoração que procede do nosso interior, do homem interior. A verdade prática, adorar significa viver em total rendição a Deus, entregando-nos plenamente a Ele. Aí nós temos aqui a palavra rendição, né? Eu gosto também de trabalhar o textual, que é importante, né? O textual é a verdade prática, né? Já vamos entrar na lição. Então, quando nós falamos aqui de rendição, né, nós falamos de submissão, nós falamos de uma entrega plenamente, né? Nós falamos, rendição aqui, um ato de se adorar, né? Ou seja, se ajoelhar-se, prostrar-se com a testa no solo ou sobre os pés, né, da pessoa a quem está submisso. Eu me lembrei do monte, né, que eu sempre gostava, Arma Rosa continua ainda, né? Ali no monte, assim, a gente colocava a testa, né, Romualdo, a boca no pó, né? Isso é a rendição, irmãos, né? Você vê aqui que é o significado, né, a definição dessa palavra, né? Quando nós ali nos ajoelhamos, né, nos prostramos ali, né, reconhecendo, né, a superioridade de Cristo, né, sobre todos, né? E reconhecendo também ao mesmo momento a nossa inferioridade, né? Isso aqui é muito importante para nós, então é a rendição. E entregando-nos plenamente a Ele, né? Aqui fala de uma entrega completa, né? Aqui fala de uma entrega inteiramente, né? Aonde nós encontramos aqui, né? Temos textos que vai nos trazer mais à frente, alguns personagens bíblicos aqui que nós iremos ver que teve essa rendição, né, por completa. A introdução nós vamos iniciar aqui. O ser humano sente uma necessidade intrínseca, né, de Deus. Com a leitura da passagem de João capítulo 4, essa carência espiritual torna-se evidente. Neste contexto bíblico, nesse contexto também se revela a importância de uma autêntica adoração, que surge de uma experiência profunda com Jesus Cristo. Por este motivo, a adoração cristã é o tema central desta lição. A partir do diálogo entre Jesus e a mulher samaritana, podemos extrair ensinamentos, né, valiosos sobre a adoração. Então aqui, né, na nossa guisa de introdução,
nós temos aqui essa palavra, né, intrínseca, né, que se refere a algo interno. Né? Isso aqui é algo interno, é interior. Então o ser humano ele sente essa necessidade interna, né, de Deus. Eu até anotei, eu andei até ministrando nesses dias sobre a mulher samaritana. É algo assim que nós conseguimos identificar, né, que eu analisei no texto, quando ela vai deixar o cântaro, né, os irmãos lembram, né, que ela deixou o cântaro. Ali eu consegui assim identificar, né, essa necessidade interna daquela mulher, né, não era física, ela demonstrou, né, que ela estava com a alma sedenta, né, ali do Senhor. Então todos nós, né, temos essa necessidade. E quando nós falamos aqui da adoração, eu até pontuei, né, que é a nossa palavra-chave, que é uma atitude, né, de reconhecimento reverente da grandeza de Deus. É algo tão lindo, né, que nós reconhecemos, né, a grandeza, a soberania, né, a onipotência do Senhor, né, onde todos nós estamos submissos ao Senhor, né? Então é motivo de nós, a todos os momentos, nós dirigirmos ao Senhor a verdadeira adoração, né? E nunca se esquecer que todos nós, né? Todos, o ser humano em si, ele tem essa carência, né? Ele tem essa sede, e somente o Espírito Santo ele pode preencher, né, esse vazio. Somente Jesus ele pode, né? Podemos dizer aqui, saciar a nossa sede espiritual, porque Ele é a fonte de água viva, né? Então, uma fonte inesgotável, né? Ali Deus ele é comparado no livro do profeta Isaías, eu sempre marco aquilo ali, como um manancial de águas, irmãos. Olha aí, um manancial de águas fala de muitas águas, né? Então, somente o Senhor ele pode saciar essa sede espiritual, né? Assim como ele saciou a sede daquela mulher samaritana, né? Ele pode também saciar a nossa sede na manhã desse dia aqui, né? É uma manhã tão gloriosa que podemos dizer, né? Eu não sei, mas Cristo pela sua onisciência, né? Ele conhece, né, o seu interior, ele sabe do que você necessita. Antes dele deixar a Judeia, de ir para a Galiléias, vocês acreditam que, vocês acham que ele não sabia da necessidade dela? Ele sabia, irmãos, nós estudamos, né? Aqui entra a onisciência, que é um dos atributos da deidade, né? Um dos atributos da divindade, que está relacionado à onisciência. Então Deus ele tinha o conhecimento, né, da necessidade daquela mulher e da carência dela, né? Ele sabia que ela estava com a sua alma, né, com o seu espírito ali sedento, e somente ele que poderia preencher e saciar a sede daquela mulher. Então, nós aprendemos nesta manhã, né, que todos, né, têm essa carência. E quando nós olhamos aqui para o ponto primeiro, nós vamos, é muita informação, né, que tem que até correr um pouquinho, senão não consegue terminar. Nós vamos entrar, alguém tem alguma pontuação, os pastores, né, os irmãos, queria pontuar, nós vamos estar, né, juntos, para aqui, né, interagirmos, né, e todos sermos edificados. Lá o ponto, o tópico primeiro vai falar sobre a necessidade de passar em Samaria, né? Em João capítulo 4, versículo 4, é informado que lhe era necessário passar por Samaria. O Senhor deixava a Judéia em direção a Galiléia, e para tal teria de atravessar por Samaria, apesar de evitar entrar nessa cidade devido à tensão racial entre os judeus e samaritanos. Havia uma missão ainda mais urgente, olha aí, o encontro com a mulher samaritana em Sicar, junto à fonte de Jacó. Durante essa conversa, Jesus abordou o assunto sobre o local adequado para adorar a Deus. Seria em Samaria ou em Jerusalém? Nesse diálogo, o nosso Senhor ensinou as duas importantes lições. Eu estava até revisando ali sobre essa aula, né? Aqui ele pontua duas, mas nós extraímos muitas, né, pastor? Né? Muitas lições, né, que nós conseguimos extrair. Eu quero aqui
adentrar nesse primeiro ponto, onde fala da necessidade de passar por Samaria. Quando nós olhamos no mapa geográfico ali, nós conseguimos identificar ali, né, os pontos, né, ali que tinha ali o acesso para com que, né, eles pudessem chegar ali até a Galiléia. Então, olhando o mapa geográfico, no mínimo 3 caminhos tinha ali, né? O primeiro caminho era um caminho que atravessava por dentro, né, da cidade. O segundo caminho, ele passava por fora. Tinha um terceiro caminho que eles desciam pelo Jordão e eles entravam por Jericó. Então tinha esses caminhos. Esse último caminho, segundo, né, alguns historiadores, aumentava ali cerca de 40 quilômetros a mais. Então Jesus, ele utiliza esse primeiro caminho, trazendo hoje. Se tivesse um GPS ali, ele ia já jogar esse primeiro caminho, né, que era o mais próximo, o mais perto. E quando eu olho para essa necessidade, nós vamos ver que Jesus, ele vai realizar esse trajeto, porque ele sabia que ali em Sicar tinha aquela mulher que precisava de um encontro, e ele faria dela uma grande missionária, né, naquela região. Então, quando nós olhamos para o contexto da época, é muita informação isso aqui, né? Eu acredito, se for entrar no contexto histórico, então não vai dar. Mas para com que os irmãos possam entender sobre os samaritanos ali, né? Fala que eles não se davam, não se comunicavam, né? Então nós precisamos entender aqui sobre, né, a divisão dos reinos, né? O reino do norte, o reino do sul, né? Após ali a morte de Salomão, nós vamos ver que dividiu os reinos, né? Ficou 12, 10 ao norte e 2 ao sul. Se eu não me engano, as 10 ao norte ficou Jeroboão, né? E as 2 ao sul ficou Roboão, né? Benjamim e Judá. Então teve divisão de reinos ali. Então quando nós olhamos aqui, o reino de Israel, capital Samaria, né? Quando nós falamos ali, Israel, capital Samaria, o reino do sul, Judá, capital de Jerusalém. Então quando nós olhamos aqui, em 722, se não me engano, o reino de Israel foi levado cativo pelos assírios, né? Então aqui o rei assírio, ele leva cativo e ele traz outros povos para habitar no reino do norte. Aí houve uma mistura de povos, de raças, né? Onde nós encontramos aqui os samaritanos, e eles ali adoravam, né? Ou seja, assim, devido às misturas de raças, né? Por isso que os judeus, né, sempre se direcionando a Jerusalém no templo, então somente o Deus de Israel, né, os judeus ali estavam adorando. Os samaritanos tinham os seus costumes da época, né? Então envolvia muitos fatores, por isso que surgiram os samaritanos. Então eles não se comunicavam, eles não se davam, ou seja, os judeus, os galileus também, eles evitavam de passar por Samaria, devido, né, esses desacertos. Então eles evitavam de passar. Então Jesus, ele mostra aqui para nós, né, que ele quebrou, né, toda essa barreira cultural, religiosa, né, nós podemos dizer, todo o paradigma ele rompe, irmãos, né? Isso aqui é uma mensagem evangelística profunda, né? Você vê que ele olha com um olhar diferenciado, né? E ele faz esse trajeto, porque ele sabia da necessidade dessa mulher samaritana que precisava deste encontro. Então ele não agiu como os judeus agiam, como até os próprios galileus, né? Porque ele, conhecendo, né, pela sua onisciência, ele sabia que daquela mulher, né, aquela cidade seria evangelizada, né, e o nome dele seria glorificado ali, né, naquela cidade. Então essa é a necessidade de passar por Samaria. Às vezes nós evitamos, irmãos, né, de passar por lugares. Isso aconteceu comigo faz muito tempo já. Estava indo num lugar, eu evitei, e algo falou assim: não, você tem que passar ali, eu estou precisando que você passe. Nós precisamos passar, anunciar a palavra, né? Evangelizar.
O Espírito Santo se encarrega de convencer, né? Mas nós precisamos de anunciar essa palavra. Então Cristo, ele realizou essa obra, né? Esse trabalho evangelístico ali em Sicar. Nosso segundo ponto vai falar da necessidade do ser humano, né? Também. Alguém quer pontuar, pastor? Pastor João Batista? Darius? Então, só para os irmãos entenderem, né, que não tinha só aquele caminho, tinha outros caminhos, né? Então Cristo, ele agiu diferente. Nós vamos ver que o texto é enorme, não dá para entrarmos ali, né, nos pormenores. A necessidade do ser humano. O encontro entre Jesus e a mulher samaritana não foi um simples acaso, olha aí, não foi um acaso. Ele encontrava-se sentado à beira da fonte de Jacó, na hora sexta, durante o calor do meio-dia. E a mulher samaritana dirigiu-se à fonte para recolher água. Momento em que se cruzou com Jesus e ouviu um pedido do amado mestre: dai-me de beber. Em resposta ao pedido de Jesus, ela iniciou uma conversa com o divino mestre, até que este lhe propôs uma água que se tornará nela uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. O que o nosso Senhor ofereceu à mulher samaritana era um tipo de água capaz de transformar toda a sua existência. Aqui encontramos a primeira valiosa lição: toda pessoa necessita de Deus, e por isso devemos aproveitar cada oportunidade para partilhar essa água da vida. Então, quando nós olhamos aqui a necessidade, eu até pontuei, a oferta graciosa da salvação. Essa é a palavra, eu acredito que há de acasalar, que todos nós necessitamos de salvação. Todos nós somos carentes. Não vamos entrar aqui, nós sabemos que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, né? Algumas traduções falam privados, né? Então todos nós aqui necessitamos dessa oferta graciosa, né? Que somente Cristo pode nos conceder. Nós falamos também, né, a respeito dessa água. Essa água, ela tipifica o Espírito Santo também. Essa água, ela tipifica o próprio Cristo, né? Assim como eu mencionei, que ele é a fonte de água, né? A fonte da água viva. Então, quando ele fala a respeito, né, desta água, ele está falando de algo que vai trazer uma mudança interior, né? Podemos dizer uma mudança de dentro para fora, né? Onde o Espírito Santo, pelo hábito da regeneração também, né, a transformação, ele vai trazer a mudança, né, para esta mulher, não só para ela, e sim para todos nós, né. E ele finalizou aqui, né, a primeira valiosa lição: todos nós necessitamos de Deus, né, e por isso devemos aproveitar cada oportunidade para partilhar desta água que tipifica Jesus Cristo. Nós estamos aqui porque nós não perdemos a nossa oportunidade, né? Num dia eu me encontrei aqui no setor de número 2, né? Eu me lembro que pastor, eu até me converti aqui para ser aqui, né? Uma pregação do Sérgio, né? O parente da Mariana, ministrou ali, né? Então eu não perdi a minha oportunidade ali, né? Você viu, né? Penso que esse Romualdo estava aqui, mas nós aprendemos aqui, né, que essa oportunidade, não devemos perder as oportunidades, né? Porque somente esta água, né, somente Cristo pode trazer a nossa transformação. Nós temos aí um ponto 3, depois eu vou dar uma paradinha aqui para os irmãos também. Esse assunto lá do seu plano tem que o tempo ele problema lá atrás, eu comecei a respeito do ensino lá que deu problema lá atrás, estratégia de Jesus. Uma pessoa no judeu pegar isso é uma importante, porque Jesus, tudo esse significado, né?
foi graças a Deus. Vou fazer que alguém deles lá Eu vou suscitar alguém lá. alguém, meu Deus. Pode ser um pouco, né? Não precisa Deus, né? Ele quanto ao esposo, ele tem uma coisa, tem poder de otimista, otimista de dar própria possibilidade. E a gente também usa alguém da casa, é um canal. Então, essa manhã, esse verdadeira adoração, mas Deus nunca tentou, né? Deixa que através dela, a própria mulher, a mesma raça, deu sinal da graça para eles, quem era, que tinha importante isso, né? Você vê. Isso é algo assim maravilhoso, né? E nós conseguimos identificar, né? Cristo, ele, pela sua onisciência, ele já sabia, né? Ele iria suscitar alguém ali, e através dela, a Bíblia diz que eles vieram até onde Jesus se encontrava. E depois pediu para ele ficar, se não me engano, foi 2 dias lá com eles, lá, né? Você vê? Ele já não teve rejeição, teve uma união, né? Uma união, né? É algo tão. Somente o Evangelho, irmãos. O Evangelho é muitos anos, né? Séculos, atrás do problema, ali, acabou todo, então alguém que não achou aquele laço de inimizade, né? separação, né? Podemos dizer uma cortina da separação, né? Ali. O pastor pontuou, né? Eu me recordei ali do Monte Gerizim. Nós vamos entrar aqui, né? Só para nós ver. E eles haviam edificado um templo lá, né? O senhor pontuou, e depois foi destruído lá. Imagina, os judeus foram lá e destruíram. Você imagina só a situação, né? Então, é algo assim que somente Cristo, né? Ele pode romper essas barreiras, né? Tanto cultural, religiosa, né? Somente o próprio Senhor pode, né, quebrar esses paradigmas aí. Ponto 3, né? O lugar de adoração a Deus. Isso aqui também é muito importante, né? Dando seguimento à conversa com Jesus, a mulher samaritana questiona sobre onde deveria ocorrer a verdadeira adoração, se em Jerusalém ou no Monte Gerizim. Nesse diálogo, a samaritana procura entender o local apropriado para adorar a Deus. Em resposta à sua indagação, o nosso Senhor revela uma nova forma de culto. Esta adoração não seria exclusiva dos judeus nem dos samaritanos. Na realidade, o verdadeiro culto dirigido a Deus deve ser feito ao Pai em espírito e em verdade. Aqui encontramos uma segunda lição valiosa: o autêntico culto de adoração a Deus, que satisfaz as necessidades humanas, não se limita a um lugar específico, mas reside no mais profundo do ser humano, em espírito e em verdade. Glória a Deus. É algo que nós conseguimos identificar, né? A mulher samaritana ali, eles tinham ali o Monte Gerizim, onde eles direcionavam ali, tinha o templo, eles se reuniam ali, adoravam, e os judeus lá em Jerusalém, somente em Jerusalém, né? Tinha o templo lá. Então, Jesus agora ele fala, olha, não tem importância, ou seja, a posição geográfica. O importante é adorar em espírito e em verdade, irmão. Isso aqui é algo tão lindo, ou seja, né, a mulher agora, né, ela começa a entender ali, né, sobre o lugar, né, de adoração a Deus, trazendo para nós, né, às vezes nós olhamos, né, não é somente aqui no culto, irmãos, né, que nós devemos adorar. Aqui não é só esse lugar apropriado, não. Deus ele é espírito, né? Importa que nós adoramos em espírito e em verdade. Então, em todos os lugares, né? Deus, ele, posso dizer assim, exige sim a nossa adoração, né? Que é o momento onde nós, né, reconhecemos a Ele, né? Tanto a sua onipotência, soberania, né? Nós precisamos ter esse reconhecimento e ter em mente que não é só no templo que nós devemos adorar a Deus. Às vezes nós temos um pensamento, eu vou na igreja,
adorar a Deus, mas só na igreja não. Não estamos limitados a tempo, espaço, posição geográfica. Não. Jesus deixou muito claro, ó, não é no Monte Gerizim só, não é em Jerusalém, porque Deus é Espírito, Ele está presente em todos os lugares, mas o importante é que vocês adorem em Espírito, né? E em verdade. Então, nós aprendemos aqui, né, que não tem um lugar, ou seja, apropriado. Nós nos reunimos aqui, né, aos nossos cultos, para adorar a Deus, cultuar a Deus, sim, é um lugar que nós devemos nos encontrar, mas a adoração a Deus, né, nós devemos adorá-lo a Ele em todos os lugares, né, porque Deus, Ele sendo Espírito, né, não está limitado, né, a nenhum lugar, a nenhum espaço geográfico, né. Isso aqui é só para nós termos em mente. Talvez tenha alguns irmãos, né, que falam, não, é somente lá na igreja, né, pastor? Somente lá no lugar de adorar. Não, não é somente aqui não. É lá na sua casa, lavando a sua louça, organizando a sua casa, até mesmo, né, lá no seu trabalho, né, sobrou um tempinho. Então é o momento de nós, né, adorarmos a Deus, né, o nosso interior, né, o pastor Adalys falou dentro de nós, aí por isso que ele falou, tem que adorar em espírito. Se você pegar corpo, alma e espírito, né, o corpo se refere ao homem exterior, agora alma e espírito ao homem interior. Então nós temos que, por isso que ele falou, é do nosso interior, é de dentro de nós. Né? Até dentro do mar do vento peixe. Aí. Tem uma passagem que está escrita para adorarmos de todo o nosso sentimento, de toda a nossa força, Da nossa alma, de todo o nosso entendimento, né? Então nós aprendemos isso, né? Então essa adoração, ela tem que ser uma adoração plena, né? Completa. Ou seja, tudo, né, que está em nós aqui tem que ser glorificar a Deus. Né? Então não tem aquele lugar apropriado, né? Nós sabemos que Cristo ele deixou muito claro para ela, né? Que o importante é adorar em espírito e em verdade. Algum irmão tem uma pontuação, pastor? Mais? Vamos seguir em frente. O tópico 2 fala sobre o ensino de Jesus a respeito da verdadeira adoração. Tem muita coisa que nós já falamos aqui, mas vamos passar. A adoração. Ao afirmar que oferecia água viva aos que têm sede, Jesus referia-se a uma vivência espiritual, que se daria no interior de cada indivíduo. A água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Assim, à luz das suas palavras, nesse capítulo, a verdadeira adoração a Deus não está mais ligada, olha aí, a um local específico, local específico, como em Jerusalém ou Samaria. A presença de Deus já não se restringe a uma determinada geografia, mas está presente em todos os lugares onde existam adoradores sinceros, né? Mais do que uma adoração formal e ritualística, a autêntica adoração possui essencialmente um caráter espiritual. Deus é espírito e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, onde nós trabalhamos, né, no tópico anterior, falando a respeito, né, que não tem mais esse lugar apropriado, né, específico, né, nós, né, devemos ali, né, estar em todos os momentos, né, direcionando a nossa adoração a Deus. Né. Nunca esquecer, né, sobre essa água viva, né, pastor irmão, né, é algo tão maravilhoso, né. Aí tem algo profundo, né? Onde fala, né? A água que eu lhe der, ó, tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Fala, né, da nossa vida eterna, né? Somente através desta água nós alcançamos, né, aí a nossa vida eterna. Então essa adoração, né, nós aprendemos, né, na manhã desse dia, né, não tem um lugar específico, né? Nós
devemos adorar a Deus, né? Todos os momentos, né, da nossa vida. O salmista fala, né? Tudo que há em mim, louve ao Senhor. É algo tão maravilhoso, né? A necessidade ali, né? O desejo, né, de estar adorando a Deus. Tópico 2, Jesus é a verdadeira adoração. Ao questionar Jesus sobre o local da adoração, a mulher samaritana teve uma revelação que lhe permitiu entender os ensinamentos de Jesus sobre a verdadeira adoração. O Senhor Jesus é por si só a base para essa adoração genuína, né? Ou seja, verdadeira. É pertinente ou é importante ilustrar essa verdade ao lembrarmos do Calvário e do sepulcro vazio, onde após a sua morte a obra realizada se tornou a razão fundamental para a adoração de todos os cristãos. Então aqui nós vamos ver, né? Aquele lugar por si só, né? Ele não tem grande significado, né? Onde nós encontramos, né, sobre aonde, ou seja, o Calvário, né, o Gólgota, onde Cristo foi crucificado. Ali fala também, né, aonde no sepulcro ali, aonde ele foi colocado, né? Mas aqui a razão fundamental para a adoração é que Cristo ressuscitou, pastor Aleluia. Essa é a razão fundamental, né, para a minha vida e para a sua vida, é que Cristo, ele ressuscitou, ele triunfou, né? Aquilo que ele havia falado, que ao terceiro dia ele iria ressuscitar entre os mortos, né? Então, essa é, né, a razão fundamental, né? A razão, né, do nosso ser é que Cristo, ele ressuscitou e está vivo pelos séculos dos séculos. Prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Glória a Deus. Isso é algo tão lindo, maravilhoso, né? Então, não é apenas o Calvário, né, o sepulcro vazio, né? Mas é porque ele está vivo, aonde João contemplou ele na ilha de Patmos ali, né? João sendo uma testemunha ocular, né? Deixando para nós escrito ali, né, que Cristo está vivo pelos séculos dos séculos. Então, esse é o motivo, né, da nossa adoração. Esse é o motivo, a razão, né, do nosso ser, ter a plena certeza, né, que Ele está conosco aqui nessa manhã. Né? Glória a Deus. Posso dizer que eu sinto a presença dele aqui, né? Na manhã desse dia, né? E Ele não ficou naquele sepulcro, né? Ele triunfou, né? Ele triunfou e penetrou os céus também, né, pastor? E venceu a morte, né? Venceu o inferno, venceu o mundo, né? E está conosco aí todos os dias, nos fortalecendo e nos agraciando mediante o Espírito Santo, né? Que Ele nos outorgou. Embora os locais físicos do Calvário e do sepulcro vazio possam não ter grande significado por si mesmo, né? A lembrança da obra realizada nesses lugares ultrapassa qualquer noção geográfica. O impacto dessa obra abrange todos, não importando o lugar de onde se encontram. Sempre que participamos da ceia do Senhor, olha aí, essa memória permanece viva em nós, independente da nossa localização. Independente, né, do país, do estado, né, pastor? Do lugar, da posição, aonde nós estivermos ali, né? É um memorial, né? Um memorial ali do corpo e do sangue de Cristo, né? Ali, e Ele está vivo, né? Juntamente conosco, né? Nos dando aí, né, o fortalecimento para continuarmos, né, aí na nossa caminhada cristã. Então Jesus é a verdadeira adoração. Então Jesus, Ele é, né, essa razão fundamental, né? Nós, hoje, um domingo de Páscoa, né, é motivo de muita alegria, não só hoje, né, pastor?
pastor? Não só hoje, é todos os dias, né, irmão? Todos os dias. Todos os dias. Mas hoje, né, principalmente ali, né, simbolizando a ressurreição de Cristo, irmãos, né? Isso é algo que alegra o nosso interior. É isso que nos faz, né, permanecer firme, né, na presença, adorando, exaltando, glorificando, bendizendo o teu santo nome, né, cultuando a Ele, né, porque nós temos a plena certeza que Ele vive. É algo tão maravilhoso, né? E Ele ainda ficou ali. E até então eles adoraram em relação a Deus, mas não tinham experiência com o Espírito. Ele fala desse tipo de adoração para todos os Espíritos. Ele fala aqui, aqueles, né? Adoração, porque tem uma quantidade contra a vida. Lá no 7, 38, né? Ele aqui veio para a vida. Não posso ler exatamente essa coisa. Ele falava de algo que era sempre popular. Eles tinham experiência até então ali, apenas, né, com o espírito de adoração, mas não com o espírito. Então, eles tinham essa experiência depois que o espírito se autoria, derramar do Espírito Santo do Espírito. Eu estava falando do Santo Pedro, já muito parecido. E o que é a adoração? Não conseguia lidar independente, mas sim, dependia unicamente daqueles que crescem, acreditassem que Ele é importante. Você vai rezar agora a Deus, e até que você começar a conversar com Ele, não é tanto como você penetrar dentro delas. Não é assim que você pensa na vida, você começa a voltar a Deus, não tem como ensinar, porque é como se tivesse diferente do que você tivesse entrar. Se tivesse entrar na dimensão espiritual, Profundo, né? Ela começa a entender, né? Quando ele começa a revelar ali, né? Vejo que tu és um profeta, né? Você vê? E ela conhecia a Bíblia, né, pastor? Ela conhecia, né? Ali o Pentateuco, né? Eles estavam esperando quem? O Messias, né, pastor? A samaritana já chegou lá, né? Já chegou lá, ela pregou, ela anunciou, né? não é do Chico, Ele narrou a minha vida lá, você vê? Aí disse um versículo assim, né? Mulher, não é mais pela sua graça. Agora que nós estamos crentes, agora estamos bebendo da água. Bebendo da água, né? Olha aí. Glória, né? Bênção. Amém. Aleluias. Igual o pastor João apontou, né? Então a água aí, ela tipifica tanto o Espírito Santo, né? Como o próprio Cristo, né? Ponto 3, né? Ponto 3, vamos passar rapidinho aqui. A adoração bíblica, né? O conceito bíblico de adoração. Na língua hebraica existe uma expressão chamada shahá, se não me engano aqui, shahá, que transmite a ideia de manifestar um temor reverente, admiração e respeito característico de adoração. Já na língua grega, duas palavras são utilizadas para definir a adoração: latreia ou proskinel. A palavra latreia refere-se à submissão de quem serve outro. Por sua vez, proskinel significa adorar ou ato de adoração. No diálogo com a mulher samaritana, Jesus utilizou o termo proskinel. Em português, a palavra adoração implica atribuir mérito ou valor a alguém. Em suma, adorar a Deus significa essencialmente reconhecê-lo, render-se e exaltá-lo por tudo que ele fez. Né? Então ficou bem claro, né? Temos umas palavras. Por tudo que ele é e fez. Então, por tudo que ele é, né? E por tudo que ele faz, né? E fez também por nós, né? Entregando seu filho, né? Ali.
na cruz do Calvário, né, ali, para nos conceder aí a oportunidade de alcançarmos, né, a nossa salvação. Então nós temos essas palavras, né, que foi citado, temos os significados dela, né, e aqui Cristo usou, né, o proskuneo, né, aonde a palavra adoração, né, nós vamos ver também no ponto 2, que vai ser a adoração como ato de rendição, né? Então nós temos aqui a adoração e depois a adoração como ato de rendição também, onde nós temos aqui reconhecimento dessa passagem são só aqueles que reconhecem, para reconhecer reconhecimento e importa pelo que ele é e pelo que ele faz. Essa é a fundamento. Todo sentido ele é Deus. E o que ele faz, ninguém pode fazer. Somente ele. Não existe outra fonte, né? Porque não tem outro meio. Não existe outro meio. Falando só você. Falando que a adoração não existe. Muita forma. E esta é a fonte. Em tudo existe Deus para o passado, presente. Vamos usar essa palavra adoração muitas vezes as pessoas são ofendidas. A gente acha que a adoração é só você vai louvar. A adoração não é muito louvor, a melhor voz, a melhor letra, a melhor música, mas é ao contrário, a adoração eu tenho para mim que a minha adoração é uma oração, oração foi treinada. Você começa a orar, você começa a orar. Começa a lembrar do passado. Você tem um futuro. Muito boa colocação aqui, pastor Rodrigo. Vamos para o ponto 2 aqui. A adoração como um ato de rendição, né, a Deus. O conceito fundamental da palavra adorar, proskuneo, no Novo Testamento remete originalmente à noção de beijar, associado a um ato de dobrar os joelhos ou prostrar-se, com a testa no solo, ou sobre os pés da pessoa a quem está submisso. O episódio da mulher pecadora ilustra bem esse significado e nos ensina a reconhecer a própria inferioridade e também a superioridade daquele que estamos dispostos a servir plenamente. Eu achei interessante essa mulher, né, a forma que ela vai adorar. Ela não só adora, ela vai se render também, né? É algo muito profundo. Ela chega ali, né, ela se humilhou, né, por detrás ali, ela derramou as suas lágrimas, secou com os seus cabelos, né, derramou um unguento, né? Então é algo assim que me chamou a atenção, né? Você vê ali o reconhecimento dela, né, pastor? Isso é uma coisa que eu posso ficar. Quando a pessoa tem isso, procura essa humilhação, nós temos, tanto essa que nós temos lá atrás, nós temos uma outra, né, que não é feita. A solução dela foi o resolver o problema dela. Chegou a hora que, né, eu vou resolver, né, e Deus ouviu, acabou o problema dele. Se ela demorar, na presença porque ela fazia pouco que acontecia. O alvo para saber que ela existia. Dependeu do problema. Somente ele. Busca de forma. É profundo, né? A adoração com rendição, né? E eles não estavam entendendo, né? O fariseu ali. É Jesus, mas
aquele a quem ela estava encostada sabia da cabeça do outro. Estava roubando a cabeça do outro. Porque o pedaço não poder pegar em alguma coisa. Quem fosse perdido, quem acabou Jesus para almoçar com ele, queria pegar ele. Sim. Pegar ele. Tudo arquitetado, Mas né? quem se envergonhava? Olha aí. Profundo, né? Ponto 3, a adoração como ato de serviço a Deus, né? O serviço a Deus está profundamente associado à adoração. Esse é um ato espontâneo que demonstra o nosso reconhecimento da soberania de Deus sobre tudo. Assim, o serviço que prestamos a Ele, ou seja, cumprir os seus propósitos para nós, exige uma entrega total da nossa vida, como um sacrifício vivo ao Senhor, está lá em Romanos 12, né? Tal forma que não podemos servir a dois senhores, mas somente a um, Mateus 6,24. Trata-se de uma entrega completa a Deus através da nossa existência. Sobre isso que eu estava falando ontem, a profundidade que é isso aí. Né? Quando a pessoa ela tem consciência da submissão, de adoração a Deus, não dá tempo dele se ocupar com outras coisas, tomar o espaço de Deus na vida, porque ele está completamente, inteiramente ligado a Deus em adoração. Tanto que está falando, o pastor falou sobre a rendição, você está ajoelhado, reconhecendo quem está diante de você, que tem poder, que é o Todo-Poderoso e merece ser adorado, né? Mas também como trabalho. Muitas pessoas na igreja pensam que o adorar é você vir aqui, erguer as mãos, fechar os olhos, né? Estamos adorando, né? Às vezes durante a semana o camarada não se ligou em nada das coisas de Deus. Mas ele fala assim, não, eu vou lá porque lá agora eu vou colocar diante de Deus. E o que Deus quer? Aqui está falando, né? Adoração como ato de serviço a Deus. Exige uma entrega total da nossa vida. Não é só aqui, continua. E eu precisava que a igreja entendesse isso, né? E às vezes, no dia a dia a gente nem lembra, né, de que ali onde nós estamos, nós somos um adorador. Muitas vezes não podemos dobrar nosso joelho e se render, mas nós podemos adorar com o nosso serviço, com a maneira como nós trabalhamos para Deus, onde nós estamos. Então eu achei esse ponto muito interessante, né? Trata-se de uma entrega completa a Deus através da nossa existência. A nossa existência é uma adoração a Deus, né? Em tudo que nós fazemos. E muitos acham que a adoração é só vir É só vir aqui na igreja. Fazermos tudo como se estivéssemos fazendo para Deus, né? Tudo que vamos fazer, igual o pastor contou, né? A igreja tinha que estar cheia, né? Tem muitos que acham, não, adorar é só isso, né? Eu vou ali, louvo ali, erga a mão, né? Mas não é assim não. Você pode adorar a Deus com a sua oferta, né? Um serviço, né? Feito adorando a Deus, adorando a Deus, né? Um trabalho. Tá bom, a gente percebe às vezes na igreja, a pessoa pensa que adorar a Deus é a hora que ele pega o microfone na mão, sabe? Às vezes o camarada está, às vezes, no culto, ele dorme no culto enquanto as coisas estão acontecendo, ele pega o microfone e desce uma unção espiritual de adoração no camarada, e ele começa, né? Então, é falta da consciência, de aprender, de interessar, de aprender. Como o pastor João disse, a adoração de rendição, quando está orando, você reconhecendo, Senhor, o Senhor é tudo, né? O Senhor tem sido o nosso refúgio, como tem sido a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso socorro, o Senhor é o nosso. Então, são vários tipos aqui que está explicando que nós somos adoradores a Deus, né? Não só aqui na unção do microfone, ou quando nós estamos na igreja, né? Com as mãos para cima, de repente adorando a Deus, que também é uma adoração, mas não é específico, não é exclusivo isso aí. Eu acho que isso é o que o pessoal de São Maria pensava na época. Nós temos que pensar Só no mundo de Jerezinho. Exatamente, vamos lá, vamos lá. Muito boa colocação, viu? Tem mais uma colocação. Pode ficar, tem uns minutinhos A aí. importância da escola unificada. São muitas pessoas que talvez prestem educação. Líderes espiritual aprendem essas coisas. Então, se ele aprender essas coisas em casa, pelo nome, ele vai ter vitória. Então, sabemos, né? Ele não é as pessoas que você vai
pessoa na realidade de Deus. Se desse uma unção de microfonal, Só naquela hora, né? Falar de reverência também, né? A gente observa, a gente está ali, né? A gente vê que a reverência tem isso, né? Infelizmente, né? A pregação, os louvores, os comportamentos, né? eu estava lendo essa lição, essa parte me tocou. É inteiro. Plenamente. Eu lembro. Em tudo que nós fizemos. Eu até me lembrei daquele livro que eu li, que fala em seus passos o que faria Jesus. Mas se a gente conseguisse fazer isso, pensar, antes de tomar aqui e falar o que Jesus faria no meu lugar, meu Deus, é difícil. Verdade. Muito boa colocação. Romanos 12, né? Só por isso que ele mencionou, eu sempre gosto, né? Ele fala assim, o Paulo fala, apresentai o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável. Por isso que o pastor pontuou, completo, corpo, alma e espírito. Resume plenamente, né? Então, completo. Vamos finalizando aqui uma experiência interior, né? Vai pontuar um salmo aqui, um salmo muito importante, 42. Uma experiência interior de adoração. Sentimos uma necessidade profunda de adorar a Deus, conforme é lembrado no Salmos 42. Olha, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face do Deus. A gloriosa presença do Deus Todo-Poderoso satisfaz todas as carências da pessoa. Olha aí. Assim, a verdadeira adoração envolve uma postura interior, que permite ao crente estabelecer um vínculo profundo com Jesus Cristo, reconhecendo-o como Senhor e Salvador das nossas vidas. Ficou muito claro, né? Reconhecimento, o pastor pontuou, esqueci a palavra sincera. A adoração tem que ser sincera, consciente, essa é a palavra. O senhor pontuou, eu tinha esquecido. Ela tem que estar consciente, né? Uma adoração genuína, verdadeira e consciente. Né? Porque a gente vê vários, né? Se tem a verdadeira, tem a falsa também, né? Então, a adoração verdadeira, ela tem ali, né? Nós conseguimos identificar esses pontos. E o Salmos 42, né, pastor João? Vamos finalizar, né? Assim como a corça, né? Ela anseia, olha aí. É algo muito profundo, né? É algo, se a gente tivesse tempo para entrar nisso aqui, vamos caminhar, senão daí pode ser que eu não tenha mais oportunidade de lecionar. Né? Então tá, vamos fazer a conclusão aqui. Pastor, pode ver a conclusão mais? Neste estudo, focamos nos ensinamentos práticos de Jesus acerca da adoração e, por consequência, discutimos a doutrina da adoração cristã. O capítulo 4 do Evangelho de João revela duas lições valiosas. A primeira é que todo ser humano possui uma necessidade a satisfazer, a necessidade de Deus. A segunda é que em Jesus a verdadeira adoração surge como um movimento que se inicia no interior. Tudo isso resulta de uma experiência viva com Jesus Cristo. Amém. Ficou muito claro, né? Muito claro para nós, né? Aí essa primeira, né? Que todo ser humano possui uma necessidade. Somente essa água viva, né? E a pessoa descobrir, ele vai buscando em tudo. Até descobrir que é em Jesus que eu vou encontrar aquilo que preenche a alma. Somente ir para aprender, né? Só ele. Ela fala, se eu conquistar aquilo, eu vou conseguir. Se eu conquistar, vai indo. Até ele descobrir que é só em Jesus. Ele vai conseguir isso. A gente pode ter até muitas coisas, mas tem um vazio, né? A alma, né? O espírito, né? Ela está sedento, né? E somente Jesus pode regar, né? Ele é essa água viva. Então, ficou muito claro para nós. É algo assim, né, que exige uma renúncia, na verdade, né? Tem que renunciar, né? Para termos uma vida ali, né, diferenciada. Aquela mulher, você vê ali que ela teve uma mudança, né? Mudou, ela deixou o canto, né? Foi lá anunciar.
voltou, né? Trouxe mais, e ali eles. A água, né? Saciou a sede espiritual, né? Mas eu agradeço, né, os irmãos, pastor, todo mundo que veio, né? Concordo também com a transmissão, né? Todos também que estão nos ouvindo, né? Que seja abençoado por Deus. E gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito, né? Por essa aula maravilhosa. Passa a oportunidade a quem é de direito. Amém.